Olá, boa tarde. Boa tarde uma vez mais a você que nos acompanha no programa de lives do Contra Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live aqui no meu Instagram, @Sérgio Taldo. Hoje, sábado, dia 7 de agosto de 2020. Se você não segurar esse mês de agosto, o mês vai acabar, o ano vai acabar e a gente vai estar em 2021. Né? A pandemia chegou, a Covid está aí, né? Nós estamos tomando todas as precauções possíveis e imaginárias. Inclusive, hoje vamos conversar sobre um dos temas que precisamos ter, né, atenção, que é marcas, registros e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados no pós-pandemia, com a nossa amiga, né, advogada, super competente, Isabela Blota. Né? Estaremos aqui daqui a alguns instantes, pois eu vou colocar o meu aceno de mãos aqui para todos que estão aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Vou escrever aqui o nosso comentário da nossa live extra desse sábado. Não é? É quase que inacreditável, mas hoje já é dia 8. Né? Eu tenho falado isso em todas as lives, porque o tempo está passando muito rápido e muitas pessoas estão olhando assim para o tempo, para as coisas que estão acontecendo, não tomam as decisões que têm que ser tomadas, e aí o tempo vai passando, né? A vida vai levando, e aí aquela história, né? Eu não posso ficar com aquele sentimento de Gabriela, né? Vou ser sempre assim, porque eu sou sempre assim, Gabriela, né? Então a gente precisa ser verdadeiramente a diferença, precisamos verdadeiramente fazer a mudança que queremos nesse mundo a partir de nós, né? Então olha só, Isabela Blota, 8/8, 17 horas, marcas, registros e LGPD no pós-pandemia. A gente tem usado esse título, né, do pós-pandemia porque é uma referência, né, e todos nós estamos passando por esse momento. Então, vamos chamar a Isabela, que eu acho que já está por aqui, para que a gente possa trocar uma ideia muito bacana. Né, preparado com meu chazinho de camomila, com erva doce, tenho tomado chá para poder ficar tranquilo e, ao mesmo tempo, sereno para poder levar esses temas que têm sido super interessantes, né? Tem sido um grande desafio para nós, poder conduzir temas tão importantes com pessoas tão competentes. Bem-vinda, Isabela. Oi, Sérgio, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? A gente não se conheceu pessoalmente ainda, né? É verdade, Temos Sérgio, que... com essa situação de pandemia, o conhecer pessoalmente fica mais complicado, né? Isso, a gente tem que, nem que seja de máscara envolvida, igual aqueles caras lá que andam no deserto de turbante. Cara, É isso o aí. vírus não entra naquele turbante gigantesco. Eu vou com a camisa de Petrópolis embaixo que me protege e vamos que vamos. Muito bom. É Cara, isso aí. satisfação enorme ter você aqui com a gente, né? Temos aqui várias pessoas aqui, eu dei um alô para todo mundo. Temos aqui a Luciana Cunha, Fabiana Blota, Diana Renner do Rio, Ana Blota, a família inteira aí presente. Tá prestigiando, Sérgio. Marcelo Arruda, lá do Cangaço, lá em São Paulo, ele fez uma live com a gente dessa semana aqui. Né? Tem o meu amigo Bife de Grife, lá de Juiz de Fora, né? Eduardo. Quem mais está conosco aqui? Roberto Câmara, Fabiana Blota, Roberta Câmara, você, Roberto Isa. Câmara, filha também, Sérgio, é meu pai. Que legal. Né? Nosso amigo Renan, lá do Rio de Janeiro, né? do Shopping da Serra, Ludmila Eljek, né? Psicóloga, psicoterapeuta, vai fazer uma live com a gente em breve, falando da questão psicológica dos adolescentes, das crianças. Fabiana, mais uma vez. Então, Ludmila, sem muitas delongas, né? Começando aqui, apertamos o botão, a nave está decolando. Isabela Blota, marcas, registros e LGPD no pós-pandemia. Daqui a pouquinho eu vou fazer meu print de tela, já vou fazer com que cada um possa também fazer o print de tela, e depois marquem a gente lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, e LinkedIn, né? Desde já te convido, ao final da live a gente pode gerar um conteúdo bem legal, vamos escrever um artigo juntos, eu tenho convidado todo mundo Com para certeza. publicar. Eu estou com um overload aqui, né? Com várias lives, a gente ia fazer inicialmente uma por semana, mas os assuntos estão se encadeando, a gente está gerando conteúdo e várias pessoas estão precisando falar sobre esses temas. E marcas, registros e Lei Geral de Proteção de Dados no pós-pandemia. Então, quem tirar o print de tela, depois marque a gente lá. Isa Blota, Isa com S,
Blota com 2 T's, e @Sérgio Taldo. A gente costuma brincar que é o Taldo Sérgio, né? Mas na rede social é Sérgio Taldo. Isabela, satisfação enorme estar com você aqui. Deixa eu trocar aqui a pauta da live, que mexeram aqui no meu escritório hoje, né? O pessoal veio aqui e arruma. IB, Isabela Blota, Advocacia e Consultoria Jurídica. Vou deixar inicialmente você apresentar, né? Apresentar-se, né? Para quem não conhece você. Essa live está sendo gravada, depois vai estar no nosso GTV, YouTube, Facebook, Twitter, como eu falei, LinkedIn. E vamos que vamos, porque realmente precisamos fazer a diferença que queremos, né, Isabela? Isso aí, Sérgio, com certeza. Boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Blota. Eu, como o Sérgio já me apresentou, eu sou sócia proprietária do escritório IB Advocacia. E uma das nossas especialidades é justamente propriedade intelectual, que aí vai abranger essa parte de registro de marcas, essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E é justamente um pouquinho sobre isso que a gente vai falar agora com o Sérgio, porque é um tema que cada vez mais já vinha crescendo e que eu acredito que nesse momento, pós-pandemia, né, pré, durante e pós, em que a gente basicamente viveu aí online, né, remotamente, esses meses todos, eu acho que mais do que nunca a gente precisa estar atento a essas questões. Show de bola. Eu tô, na realidade, eu não sei, você tá tudo tranquilo aí, né? Você não tá nem um pouquinho nervosa, nem um pouquinho trêmula. Tem pessoas que, às vezes, só um parênteses abre e fecha, né? Que o tema hoje realmente é um tema bastante, não vou dizer pesado, mas é um tema abrangente. A gente tem que trabalhar primeiro o pessoal, para a gente trabalhar o terreno, e a gente vai trocar isso aí em miúdos, né? Tem pessoas que às vezes dizem assim, eu tô morrendo de medo, tremendo lá de cá, quase que eu não consegui falar. Cada live que você começa, né? Acho que a sua é de número 48. Eu estou aqui analisando durante essa semana, eu falei, gente, a primeira live que eu fiz, né? A coisa como começou, a coisa como se desenvolveu, a coisa como está se desenvolvendo, cada momento é único, né? E esse tópico, né, de marca, registro e Lei Geral de Proteção de Dados, né, em função da pandemia, eu me lembro, eu participei de um evento no ano passado, seria agora para agosto desse ano, né? A gente vai trabalhar isso, mas já vou preparando o terreno, né? E aí veio a pandemia, né? As pessoas parecem que não dão muita atenção, né? Mas hoje a gente vive uma vida monitorada, tudo é registrado, né? A gente está falando aqui, de repente, lá o Mark Zuckerberg está lá numa telinha, lá vendo a gente lá nos Estados Unidos, e a gente tem que fazer bonito, já que a gente vai interferir no sistema, vamos fazer a coisa de uma maneira interessante. Eu vou começar aqui, Isabela, primeiramente, você por você. Pelo que eu sei, você é legitimamente petropolitana, certo ou errado? Sérgio, na realidade, eu sou nascida no Rio de Janeiro capital, e vim morar aqui bem novinha, com uns 11, 12 anos, eu já estava morando por aqui, fiquei até ir para a faculdade, me formei, trabalhei uns anos no Rio e acabei voltando, sentindo falta de casa e acabei voltando para cá. Então, eu me considero basicamente uma petropolitana, sem dúvida. Eu vim para cá em 82, né, me formei, fiz a minha faculdade, casei. Petrópolis, para mim, é a minha cidade, o meu sangue pulsa, meu pé está aterrado aqui. Por mais que a gente possa ir para todos os lugares, né, nesse pós-pandemia, com máscara, com escafandro, seja lá o que for, eu sempre gostaria ou quero retornar para cá, porque eu acredito que aqui é um celeiro, né, de grandes talentos que saem daqui para o mundo. Então, Isabela, inicialmente, vamos lá. A gente tem um processo de introdução ao tema aqui. A gente tem hoje uma necessidade de negociação online e à distância, né, durante a pandemia. Uma tendência que transformou muitos negócios. Negócios que não se transformam e também não prosperam, né? Como é que são essas regras do jogo hoje na internet, que a gente está vendo hoje tantas pessoas fazendo lives, né? Eu gosto da live no Instagram, porque é como se fosse um cantinho. Imagina uma pizzaria bem tranquila, em que as pessoas estão conversando aqui, a gente obviamente vai seguindo, né, as perguntas, né? Ou então aqueles eventos no Zoom com 100, 150, você tem que ter uma capacidade muito grande para coordenar isso, né? A gente está pretendendo mudar para uma outra plataforma, mas eu fico sempre observando e olhando a questão da proteção de dados, a lei de exposição de imagem, a questão de divulgação de fotos da pessoa, ou você captura na internet uma imagem, aí assume aquilo como sua. Eu já tive uma vez que eu baixei um e-book, né?
e compartilhei lá no meu SlideShare. Até não tenho usado muito essa rede, é uma rede de slides, de PowerPoint, você bota lá PDFs. De repente, da noite para o dia, eu recebi um e-mail dizendo que eu não poderia ter colocado aquele livro disponível. Aí foi o tempo de eu ir no SlideShare, falei, vou lá e vou tirar. E em 30 segundos, a minha conta foi apagada. Então, tipo assim, aí eu entrei em contato com os caras lá, falei assim, olha, na época que eu coloquei o e-book era grátis, não teve nenhum tipo de problema, né? E agora a minha conta foi apagada. Aí eu tive que criar uma outra conta, com outro e-mail, expliquei, eles desbloquearam, permitiram, e eu falei assim, olha, eu não estou aqui divulgando, não estou ganhando dinheiro com o livro, eu quero compartilhar conhecimento. Então esse foi um exemplo que aconteceu comigo, e hoje todo mundo divulga foto, pega no Google, né? Como é que são essas regras hoje do jogo, para marketing digital, para questão de dados, o que é meu, eu posso botar um Rzinho lá na minha foto, como é que está isso hoje? Sérgio, então, vamos lá. Eu costumo dizer que as regras, acho que a internet, a gente tentou ter um tipo de regras, né, de regramento, para um ambiente que estava sendo considerado, né, há um tempo atrás, um ambiente sem lei, né? Que você basicamente entrava e não existia muita organização nessas regras do jogo. Já de uns anos para cá, né, com o Marco Civil da Internet, né, já tem um tempo que há uma tentativa de dar um regramento para essa situação. E agora, mais do que nunca, né, com todo mundo aí online, a gente vivendo, né, viveu basicamente dependendo disso nessa situação de pandemia, a gente tem que ficar atento a isso. Então, aqui no Brasil, a gente até tem uma situação pelo Marco Civil da Internet que, teoricamente, qualquer problema tem que ser decidido pelos tribunais. Só que o problema é que nós usamos, esse caso que você retratou, nós usamos várias plataformas que são norte-americanas que vão se pautar por uma regra diferente dessa nossa. Então, por que eles tiraram só porque lá isso tem mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Não é recente, não. Não é agora. Lá eles se pautam por uma regra que é a seguinte: se uma pessoa notifica, eles colocam abaixo, né? É o notice and take down, que eles chamam em inglês. Então, basicamente, os provedores, para não correrem o risco de serem responsabilizados, eles simplesmente não se envolvem. Se alguém, se vem um terceiro e falar, a minha imagem está sendo utilizada de maneira equivocada, ou então ele está se apropriando do meu direito autoral, eles simplesmente tiram do ar. Então, isso realmente gera esse aborrecimento. Porém, aí que vem a validade do registro, né? Independente da questão da internet, todas as nossas propriedades intelectuais, né, por assim dizer, que são o quê? As nossas marcas, os nossos direitos autorais, as nossas criações, a gente sempre vai poder registrar. E aí que está a força e o poder do registro, porque quando você registra, você faz uma prova de que aquilo é realmente seu. Então, se você passa por uma situação dessa e você está sendo injustiçado, o que você faz? Você vai entrar, vai te dar um pouquinho de aborrecimento, mas você vai poder entrar em contato com um YouTube, com um Facebook, e vai poder falar, olha, eu não fiz nada de errado, isso aqui é meu e eu posso provar. Então, aí que é legal que está o valor de você ter um registro, porque você vai ter ali provado, né, que você tem algo seu. Então, realmente, você vai poder evitar de aborrecimento com mais facilidade. Show. Ó, o Marcelo está dizendo aqui, na realidade é Velho Oeste Paulista. O cara mora lá no Velho Oeste, que eu estava brincando com ele essa semana, aqui em Minas. Aí eu falei assim, Marcelo, Cândido Mota é uma cidade tipo Varginha, que caiu um disco voador aí. Eu falei, não, aqui é Velho Oeste Paulista, né? Estamos aqui com o Marcelo Simões também, que é secretário de desenvolvimento da prefeitura, meu irmão Otto Marcelo, que é de Teresópolis, é advogado, Bia Pena, Paulo Júnior, né? Paulo Siqueira, nosso grande amigo, Lael. Temos aqui o Fernando Noel também, e a minha sobrinha Bia Piscinini, a Marta Guimarães, aqui de Petrópolis, né? Você está falando aqui de Petrópolis, né? Eu tô aqui em Petrópolis, estou na minha casa, né? Eu atualmente moro e trabalho aqui, e realmente pretendo por aqui ficar, porque eu amo a cidade e gosto muito. Eu tô aqui da Mosela, você fala de qual bairro mesmo? Só para o pessoal se organizar aqui. Eu falo aqui do Taquara, né, da entrada do Taquara, que é passando o Creme Rio para a parte do Quitandinho.
Ótimo. Então, legal. Aí, né, até uma semana ou duas antes da nossa live, né, para dar um exemplo prático, eu tenho a marca Control Mais Café, que aí é bom que ilustra para o pessoal e a gente pode usar isso como exemplo. E eu tenho uma outra marca chamada Mídia Mais Café, que é uma página que eu não tenho flexibilizado e usado muito. Esse registro eu estou já registrado, bacaninha, até 2025, 2026. E aí, como eu te falei há 2 semanas atrás, mais ou menos, né, eu entrei com o pedido do Control, né, que tinha até há 2 anos atrás sido marcada uma loja de parafusos lá no sul, lá no sul do Brasil, lá em, acho que no Paraná, e o cara botou uma marca, uma loja de parafusos. Aí eu esperei, né, há 2 anos atrás, terminou, e só agora entrei. Aí vi lá e verifiquei, ok, a marca está livre. Aí entrei com o processo, né, para eu poder estar com a marca Control Mais Café registrada. Então isso garante, né, o registro da marca, e, ao mesmo tempo, essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que você vai abrir um pouco mais, você fica como se ancorado que a marca é sua. Aí, dentro do Control Mais Café, eu estou lá nas redes, no Facebook, na internet, no Instagram, eu tenho que tomar cuidado com algumas informações que eu possa veicular. Né? Por exemplo, esse e-book, se eu disponibilizar na minha página, eles vão dizer que eu não posso, não é isso? E caso eu disponibilize, eu tenho que ter uma autorização do dono, né, daquele e-book, daquela marca, daquela foto, daquela marca registrada para eu poder, né, compartilhar, não é isso? É isso mesmo, Sérgio. É essa famosa regra do o que não é sua propriedade, você tem que estar sempre certo de que aquela pessoa que é a dona, né, seja de uma informação, seja de uma foto, seja de uma criação, você tem que verificar primeiramente se aquela pessoa concorda que você utilize, vá veicular, vá disponibilizar aquilo. Porque às vezes a gente, é como você contou, a gente não está nem fazendo aquela veiculação, né, para tentar dizer que é seu ou para tentar se apropriar. Mas o dono, o titular, quem criou aquilo ali, quem, né, tem a propriedade daquilo, sempre vai poder reclamar e falar: não, peraí, eu não quero que você utilize a minha informação ou que você, enfim, coloque aí a minha criação, eu não quero, eu não, enfim, não estou de acordo com essa veiculação. Então, é muito importante que quando a gente for fazer qualquer divulgação ou qualquer tipo de demonstração, a utilização de algo que não é nosso, a gente tenha certeza que quem é o verdadeiro dono esteja de acordo com essa divulgação que a gente está fazendo. Ótimo, maravilhoso. Aí vamos avançar um pouquinho, daqui a pouco eu vou deixar você ir no piloto automático, que você vai falar bem melhor do que eu sobre o tema, né? Eu já li alguma coisa. Eu tava até agora dando uma olhada aqui, ó. Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD ou LGPDP, né? Lei número 13.709/2018, legislação brasileira que regula as atividades de tratamento dos dados pessoais e que também altera, os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet Brasileira. Né? Então, quem quiser depois pode pesquisar isso lá. Isso aqui tem alguns dados aqui, ó, passou a ser obrigatório em 25 de maio de 2018, aplicável a todos os países da União Europeia, né? E no caso aqui, o California Consumer Privacy Act de 2018. Então, tipo assim, é uma coisa que vem de fora, e aí o Brasil adaptou essa lei e criou o nosso Marco Civil da Internet, né, brasileira, né? Isso aí. Na verdade, o Marco Civil ele foi criado até antes. E aí, o primeiro local no mundo que veio com essa tendência da proteção de dados foi até na Europa, foi para os Estados Unidos, e é até interessante saber que a União Europeia colocou uma regra que para ela fazer negócio, depois que eles criaram lá interno, né, eles colocaram uma regra que para eles fazerem negócios comerciais, enfim, com outros países do mundo, esses países teriam que ter uma legislação de proteção de dados. Então, é super interessante. A legislação de proteção de dados brasileira até vem motivada por isso. Porque a União Europeia falou lá atrás, né, que não faria negócios com países que eles não tivessem essa garantia do país ter uma legislação de proteção de dados. E aí, a nossa legislação vem nessa esteira, né? Ela, na realidade, ela foi criada no ano passado, e aí tem uns meses de prazo para ela entrar em vigor, e ela está entrando em vigor esse mês, até por coincidência. Super. A gente está fazendo junto com o aniversário da lei, até que é nesse mês de agosto. Super. Ó, antes da gente aprofundar um pouquinho mais na toca do coelho, né?
Eu fico às vezes vendo, por exemplo, as mulheres, né? Em breve a gente vai fazer uma entrevista com uma delegada, né? Vou entrevistar uma pessoa também de Miami que está fazendo um trabalho super bacana, é uma brasileira que está em Miami, né? Várias mulheres aqui do próprio Brasil, né? Rio, Petrópolis, tipo assim, a gente vê um interesse, né, das mulheres por determinados temas, que até então, mas peraí, você não teria que ser uma professora, uma advogada, tem um escritóriozinho, mas não, você vai fundo, porque esse trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados é uma coisa a nível planetário, né? Então você poderá estar em contato com pessoas, com empresas de todos os países, né? Com relação a essa questão do marketing digital e veículo de marcas para direitos autorais, né, que se demonstram organicamente, no aumento da visibilidade e, consequentemente, no aumento de risco de cópia. Quer dizer, como é que a gente pode estar... tipo assim, eu utilizo bem, que eu já uso a internet, mas tem pessoas que vão, às vezes, postar uma coisa, não entendem, vão na inocência, né, entra numa rede social, cada rede social... Você sabe uma coisa? Tem aquela lista enorme que ninguém lê. O cara vai até o final, li e concordo. Cara, esses dias eu tava lendo um negócio daquele, tem tantas informações que pode ter um parágrafo ali, uma linha. Eu concordo e assino que eu preciso dar $1.000 por mês ao Google. E se eu não ler aquilo? Aí depois, não, você leu, você tem que me dar $1.000 a partir de hoje. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? O legal, só fazendo um comentário disso que você falou acerca desses termos, Sérgio. Justamente porque ninguém lê, a gente, pelo menos aqui no Brasil, e aí já é até uma outra legislação, né, que é a questão do Código de Defesa do Direito de Consumidor, e entende até que esse tipo de contrato, ele pode ser anulado. Então, se você, como você falou, clicou, entendi, concordo. Eu dei um exemplo, tá? Eu dei um exemplo. Uma coisa assim, e num processo judicial, você pode até virar anular e falar, olha, isso é um contrato ilegal, é um contrato de adesão, né, que é o termo da lei, em que eu não fui permitido de discutir essas cláusulas. E eu também, ao mesmo tempo, se eu não dissesse que eu concordava, eu não podia utilizar o serviço. Então, devido a isso, nosso judiciário até permite você voltar atrás. Perfeito. Mas é aquela coisa, ninguém quer ter esse aborrecimento, né? De entrar com um processo, ter que provar, enfim, é todo um aborrecimento que ninguém quer passar por isso, né? Então, assim, legal. Eu acho que realmente é muito importante que quando a gente vá colocar o nosso negócio, hoje em dia, o marketing digital, eu acredito que é praticamente um marketing quase que automático, assim, é inerente, né? É uma coisa natural. Todo mundo que tem um negócio aí procura o quê? Ter uma página no Facebook ou ter um perfil no Instagram, e a gente quer postar fotos e quer, né, demonstrar o que a gente está criando, o que a gente está vendendo, porque realmente facilita muito. E eu acho que para o consumidor é legal, porque te aproxima da marca, né? Você pode ver ali diferentes fotos, diferentes criações daquilo ali que você está querendo consumir. Então, é super legal. Porém, é como você falou, né? Isso é um risco enorme, na verdade, porque quem está mal intencionado, às vezes vai estar te copiando, e se você não tiver atento, você não vai nem tomar conhecimento que o cara está te copiando. É o que eu falo, ainda mais no Brasil, que é um país do tamanho que é o nosso, a gente está aqui em Petrópolis fazendo nossos negócios, né, com o nosso perfil no Instagram, e pode ter um cara lá em Belém do Pará que está te copiando, está usando o seu nome, e você não vai nem, talvez, tomar conhecimento, né? Não vai nem ter como ficar sabendo. Então, eu acredito que realmente a ferramenta do registro, como você mesmo contou que fez, que está lá, né, correndo atrás de deixar a marca Contra o Café registrada e segura, é ainda uma das melhores ferramentas para você poder ter essa segurança. É o que eu falo para os meus clientes. Se der algum problema, se alguém te copiar, a gente sempre vai poder ir para o judiciário para tentar provar que, na verdade, aquilo já era seu e tal. Existem ferramentas para isso. Mas, muito mais fácil do que entrar nessa discussão é você ter um registro que já vai garantir que o que é seu mesmo, já vai deixar ali carimbado, e aí amanhã ou depois você descobre alguém te copiando, fica muito mais fácil de você chegar nessa pessoa e falar, olha, isso aqui é meu, olha aqui.
tá registrado. E aí, até quem tá, como você falou, na inocência, né, na boa, não tava com má fé, não tava querendo te prejudicar, a pessoa que tá com boa intenção até vê isso e fala, puxa, eu não sabia. Sim. E volta atrás, como você mesmo disse, que você fez questão de esperar, ver que a marca estava livre, que não tinha nenhum impedimento Isso. antes de seguir em frente, né? Então, assim, eu acho que é inclusive, algo... sim. Pode falar. Inclusive eu tive lá no Rio de Janeiro, né? Isso tem uns 3 anos atrás, estive lá no Rio, a menina lá dos registros, ali bem ali próximo da Praça Mauá, né? Do Museu do Amanhã. É onde fica o NPI, né? Isso, NPI. E aí ela me deu toda a referência, eu falei, bom, vou esperar terminar. E agora terminou, fiz o pedido novamente. Mas vamos descer um pouquinho mais, né, na questão do tema. Antes de falar sobre isso, né, bem-vindo aí, estamos aqui com a Vera Cecília também, né, da AFIP, Associação Filantrópica de Petrópolis. E antes de entrar na minha próxima pergunta, a gente já pode puxar pelo gancho do nosso amigo aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma coisa que eu vou acabar, né? As pessoas às vezes colocam nomes muito interessantes. Akami Neharu, né? Certos nomes assim, a gente imagina que a pessoa é um nerd ou é um geek da vida, mas tudo bem. Como a doutora vê os impactos em potencial da LGPD para o marketing digital, considerando a coleta de dados para o targeting? Quer dizer, para o alvo que se espera, né? Eu acho o seguinte, todo mundo, né, que é empresário, que é empreendedor, que de alguma maneira veicula o seu serviço nas redes, vai ter que ficar atento à LGPD. Vai ter que ficar atento a essas regras da proteção de dados. Mas não precisa ser uma coisa muito complicada. O que a lei basicamente pede é que você tenha certeza de que a pessoa que é dona daqueles dados esteja de acordo com a utilização deles. Então, eu acho que um jeito simples, de repente, para quem vai estar veiculando na internet, vai estar negociando pela internet, antes de qualquer coisa, ela é japonesa mesmo. Pergunte para o seu target, né, para o seu cliente, para quem esteja fazendo negócios com você, se ela está de acordo. Eu acho que você pode ali criar, né, uma tela inicial, algo bem simples, não adianta ser esse termo de uso que é enorme, como a gente estava falando, ninguém lê, mas algo bem simples que fale, olha, a gente vai utilizar seus dados única e exclusivamente para os fins que a gente está anunciando aqui, e se você está de acordo, vamos continuar. E é importante também ter ferramentas para que a pessoa foi lá, preencheu o cadastro no seu site, colocou os dados dela, disse o nome e ela estava de acordo. Alguns meses depois, ela não quer mais que você tenha os dados dela. Pela lei, ela vai poder entrar em contato com você e pedir para você excluir. Então, aí vai ser importante que todo mundo tenha essa atenção e esse cuidado para, recebendo uma solicitação dessa, tomando conhecimento que aquela pessoa não quer mais que você tenha os dados dela, você vai ter que realmente fazer uma varredura nos seus sistemas, nos seus arquivos e excluir tudo que você possa ter relativo a essa pessoa. Então, a lei geral, a LGPD, ela não vem realmente para trazer uma limitação enorme para os negócios, nem tem que ser vista como algo complicador, ela tem que ser vista como alguma coisa que vai dar segurança para o consumidor, para quem está negociando com você, e também para você que está fazendo os negócios. Porque quando a gente tem esse tipo de regra, você também vai estar garantindo que o empresário que coletou seus dados, ou aquele empresário que seguiu, né, esses parâmetros, você vai estar garantindo também que amanhã ou depois ninguém possa reclamar que você pegou os dados. Você vai dizer, olha, mas aqui estava bem claro que para que eu estava pegando, para que eu estava utilizando, e essa pessoa, a qualquer momento, pode me solicitar a exclusão. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. A gente vai poder continuar empreendendo e negociando na internet sem problema nenhum. Ó, a Marta Guimarães está dizendo que sempre deve fazer busca de anterioridade antes de criar, né, ou desenvolvermos uma ideia. Isso aí é a pessoa que é precavida. Né? Você, em vez de fazer uma manutenção corretiva, você faz uma manutenção preventiva, né? Mas olha, eu prometi a vocês que a coisa hoje realmente ia ser pedra 90, né? Com a nossa amiga Isabela Blota,
conversando com a gente aqui sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Agora vamos entrar verdadeiramente no tema, marcas e registros, né? Diretamente aqui de Petrópolis, né, através do Instagram, para o nosso programa Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Muito obrigado a sua presença, né? A live está sendo maravilhosa, eu estou aqui vibrando. E aí eu quero descer um pouquinho aqui, explicando e, né, tentando puxar de você o seguinte: multas só serão cobradas ano que vem, mas a lei já está valendo. Explicação da lei, negócios também terão que se adaptar, importância da proteção de dados e como me proteger. Né? E no caso aqui a Cami, né? E no caso dos data brokers. Não sei se é o momento de você entrar com os data brokers ou a gente primeiro fala um pouco a mais da lei, né? E depois a gente responde aqui a Cami. Então, Sérgio, é como eu estava basicamente falando para você, né? Para vocês todos que estão aqui me assistindo. A lei, ela realmente está entrando em vigor agora em agosto. O que isso significa dizer? A gente já tem que começar a ficar atento e começar a adaptar os nossos negócios para poder seguir a lei. O que é a LGPD? Ela é basicamente uma garantia de que ninguém vai utilizar os dados de ninguém sem que aquela pessoa esteja realmente sabendo como, para quê e por que os dados dela estarão sendo usados. O que é muito comum, né, atualmente? É muito comum, você vai fazer um cadastro na internet que você coloque o seu número de CPF, o seu RG, quando foi expedido, você vai colocar o seu nome completo. Então, faz parte realmente dali da hora de fazer um cadastro, né, para receber um delivery, ou então para ter acesso para alguma informação, faz parte que você faça esse preenchimento de cadastro e você informe todos os seus dados. Então, com o passar do tempo, conforme isso foi se proliferando na internet, começou a haver uma preocupação cada vez maior de, mas espera aí eu vou, preencho, amanhã ou depois não estou nem mais usando esse serviço, e como é que vai ser? Eles vão continuar com acesso ao meu número de CPF, eles vão continuar sabendo quem eu sou. Essa história que você falou no começo, Sérgio, da preocupação de o Google está escutando o que a gente fala, o Facebook vê tudo que a gente faz, né? Eu acho que começou realmente a haver uma preocupação de como é que fica isso, né? Vai ser assim mesmo? Vai todo mundo ter acesso a tudo? E a minha privacidade, onde fica, né? E o meu sigilo, onde fica? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, que ela é bem na esteira do que aconteceu na União Europeia, a preocupação é justamente essa, que você saiba exatamente como e para que os seus dados serão utilizados. Então, na realidade, toda negociação que você faça vai ter que deixar isso muito claro. Vai ter que deixar isso muito claro de como os seus dados serão utilizados e vai ter que haver uma preocupação muito grande de quem está coletando esses dados em não desviar a função. Então, se eu pedir os seus dados porque você tem um cadastro na minha loja, é simplesmente naquele ambiente que eu vou utilizar os seus dados. E eu vou ter que estar atento, porque a qualquer momento que você não queira mais utilizar, que eu não queira mais que você tenha os meus dados, você vai ter que estar atento em excluir, deletar realmente, para que eu tenha o direito de continuar sendo a titular dos meus dados, porque senão a coisa vai se pulverizando de uma forma que daqui a pouco você não sabe. Quem sabe seu número de CPF, onde está, o que está sendo usado, para que está sendo usado. Então, eu acho que a lei, ela veio aí para dar uma segurança, né? Tanto para quem pega os dados, quanto para quem fornece os dados. E esse tipo de segurança é o que possibilita você negociar dentro do mercado, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente acha que existe ainda, às vezes, um certo medo, né, de burocracia, de lei, de processo, né? Nossa, vai virar um bicho de 7 cabeças. E é justamente o contrário. Quando você tem tudo registrado, quando você tem tudo bonitinho, quando você sabe exatamente a regra do jogo, aí você pode jogar livre, né? Porque você está tranquilo que nada ali vai acontecer naquele ambiente além do que você permitiu. Então, a lei vem basicamente para isso, né? Apesar de que, com a pandemia, ela já entraria totalmente em vigor agora em agosto. Antes da pandemia. Com a pandemia, houve uma discussão se iam atrasar, né? Se a lei só ia entrar em vigor realmente no ano que vem. E o que, no fim das contas, ficou decidido é isso, que a lei vai entrar em vigor esse ano.
agora, nesse mês de agosto, mas que vai ser dado como se fosse um prazo para que a sociedade possa se adaptar à lei, para que os negócios que estavam parados e estão retornando possam adaptar as regras deles, porque existem penalidades, existem multas que são previstas na lei para aquelas pessoas que não respeitarem essas regras, e essas multas só vão passar a valer no ano que vem. Que haja pressão, né? A gente está passando por um momento assim, bem interessante. Eu retornei aqui, apenas para a gente ter um momento, né, de descontração, eu postei ali um cara, não sei se você viu esse dia, há 3 dias atrás, lá no meu Instagram, como se fosse uma pessoa te observando, você na tela do computador, digitando, e eu estou recomendando ali 3 filmes, né? A Privacidade Hackeada, não sei se você já viu, da Cambridge Analytica, Herói ou Traidor, do Snowden, que inclusive eu tenho um livro fantástico do Snowden, eu acho esse cara um gênio, o Snowden, né? O maior hacker de todos os tempos. Isso. E o Quinto Poder, que fala do Wikileaks, né? O Assange, né? Que pegou dados sigilosos de uma opção de pessoas, usou aquilo e usa como poder. Então, tipo assim, ele, teoricamente, em termos da Lei Geral de Proteção de Dados, ele está usurpando aquilo que é de propriedade de um governo, de uma cidade, de um país, né, de uma empresa. Então, é uma coisa muito séria, né? E, apenas para ilustrar também, eu sempre falo com todo mundo, em função da complexidade do nosso mundo, né, a gente tem um pensador aí que é muito interessante, além do Pierre Levy, né? Ele diz assim, os homens criam as máquinas, e as máquinas recriam os homens. Então, como a gente vive numa sociedade em que tudo está sendo recriado, tudo é novo, tecnológico, a gente está criando novas coisas que exigem novos comportamentos, obviamente, de volta, novas leis, novas mudanças de comportamento, a gente não é mais aquilo que nós somos, né? Então, tipo assim, ou a gente se adapta ou se adapta, né? Mas no caso da lei aí, a gente teve um delta-tempo exatamente para poder também ter um respiro, porque cá entre nós, né? A coisa está realmente muito pesada, né? A gente imaginava que 2019, graças a Deus, 2019 acabou, foi um ano muito todo ruim. Mundo estava na expectativa para 2020. Entramos em 2020, veio essa hecatombe do Covid-19, né? E a gente não entende ainda quais são as consequências desse vírus, né? E aí, Isabela, com esse trabalho todo, né, como é que, falando em Covid, como é que a Covid modificou a sua vida, o seu trabalho como advogada, entendeu? Nessa parte de LGPD, as coisas aceleraram, modificaram, você tem trabalhado muito remotamente, como é que está essa parte aí? Que deve estar bem intensa, né? Então, Sérgio, eu sempre fui uma entusiasta do home office, eu sempre acreditei no home office, eu trabalhava, né, em outros grandes escritórios, e quando eu decidi que eu ia ter o meu próprio escritório, o home office sempre foi um ponto central. Eu sempre acreditei que a gente podia, né? Eu sempre acreditei que você no home office você tem a possibilidade de render mais, de se dedicar mais. É o tipo de negócio que os custos para o empreendedor diminuem, porque realmente você não gasta ali com o estabelecimento, com o fundo de comércio, uma série de coisas que, né, desde a luz, da energia elétrica do escritório, até a máquina do café, você não vai estar gastando porque você vai estar dentro de casa. Então, eu sempre acreditei nisso. Às vezes, eu estava no escritório trabalhando e eu ficava pensando, nossa, tudo que eu estou fazendo aqui, eu poderia estar fazendo no meu escritório de casa. Então, nesse sentido, a pandemia não me afetou diretamente, né? O processo judicial aqui no Brasil, o processo eletrônico também já é um movimento que vem de bastante tempo, né? Desde 2013 aí ele já existe, então também nesse sentido existe a possibilidade realmente de você estar entrando com uma ação do seu computador dentro da sua casa. Então, nesse sentido da minha sistemática de trabalho, não me afetou tanto porque eu já tinha uma organização para isso. Mas é óbvio que afeta a gente, porque, por exemplo, a maior parte dos meus clientes tiveram que se adaptar, alguns tiveram baques, né? Os clientes que são mais da área cultural, né? Da área de produção, dessa parte, que tiveram que fechar. Hotéis, pousadas, restaurantes, né? Que tiveram um impacto muito grande, né? Pois é, porque eu tenho clientes que são produtores de eventos e como é que você vai planejar um evento no meio dessa situação que você não pode ter aglomeração? Você não vai, né? Tá tudo então, parado, assim, não vai. Parou tudo. Então, eu tive muitos clientes que tiveram realmente que fechar as portas, pelo menos temporariamente.
tiveram que suspender tudo, porque nesse momento não tem condição. Eu tive outros clientes que tiveram que demitir em massa, eu tive outro. Então, assim, nesse sentido, realmente me afetou, porque a gente fica até com pesar, né? A gente fica até preocupado, porque é realmente muito triste, né? O que aconteceu em termos, além das vidas, da tragédia que é, né, uma Sim. doença dessas, a questão, o baque econômico de pessoas que as vidas dependem disso, né? De você estar ali trabalhando, de você estar comercializando, foi muito forte. Então, eu, principalmente no começo da pandemia, eu trabalhei muito pro bono, realmente me coloquei à disposição, como estou até hoje, de quem tivesse dúvida, de quem precisasse de uma assessoria, de um consolo, até às vezes conversar, expor, né, os problemas que estavam passando. Então, eu trabalhei muito nesse sentido de realmente dar um apoio, de tentar dar um suporte para quem estava passando por aperto nesse momento e até sem saber como ia ficar em termos legais mesmo. Então, tem gente que tinha feito acordo com um devedor para receber a dívida parcelada. Aí vem o Covid e como é que fica? A pessoa também não tem mais como me pagar. Não posso pagar, Cobrar, perdi o emprego, o que eu faço, né? Quem tem aluguel, e aí? Exatamente. Então, eu trabalhei e continuo trabalhando muito nesse sentido, realmente, de tentar dar esse suporte e tranquilizar, falar, calma, gente, nem tudo está perdido, vamos com paciência, vamos com calma, que a gente vai, aos poucos, realmente conseguir sair dessa. Muito legal. Na realidade, olha só como é que são as coisas. Eu acho que você deve ter um processador também igual o meu. Eu estou tentando, agora eu me lembrei. Marshall McLuhan. Eu falei o nome do Pierre Levy, que é um discípulo de Marshall McLuhan, mas quem cunhou essa frase? Os homens criam as máquinas recriam os homens, é Marshall McLuhan, um canadense. Inclusive, eu tenho uma formação, né, pela escola de Marshall McLuhan e Pierre Levy, com essa questão de futuro. Eu não vou deixar você não, viu? Acho que você também não vai me deixar tão cedo. A gente tem muita coisa para conversar, certeza. porque exato. Muito... Exato. Nesse treinamento, a gente estudou muito sobre futurismo, sobre a questão do que fazer online. Como você falou no início, a internet era uma terra sem lei, né? E agora não pode ficar sem lei. Então, tem certas regras e leis que precisam ser estabelecidas. Então, o McLuhan já falava isso lá no início do século, entendeu? Sobre a questão das máquinas. Tem esses filmes aqui que eu recomendo. E a gente lembra daquele Grande Olho, né, em 1984, né, que estava todo mundo sendo observado. Até mesmo o nosso celular. Você está com o GPS ligado, tem um satélite que sabe onde você está, né, fisicamente. Então, a gente tem que usar essa questão da internet, né, e da lei, de tudo, a nosso favor. Parabenizando aqui o nosso amigo Alberto Viola Stein, né, um grande artista aí, está aqui conosco, amigo de Petrópolis, Walter DJ Ponte. E a nossa amiga japonesa deve estar pensando que a gente esqueceu da pergunta dela, mas não esquecemos. Como é que fica a questão dos data brokers? Sérgio, eu acho que é por isso que eu estava falando, né? Qual teria sido a intenção? A lei, a LGPD, ela foi criada, na verdade, no ano passado, né? Já com um prazo para entrar em vigência em agosto desse ano, esperando que os negócios fossem se adaptar. Por que houve essa discussão durante a pandemia, né, há uns meses atrás, de vamos deixar a lei entrar em vigor ou não? Justamente por essa questão de a gente ia ter aí os primeiros 6 meses de 2020, pelo menos para todo mundo correr atrás de se adaptar, só que todos os negócios foram suspensos, as pessoas entraram em quarentena, muitas pessoas, infelizmente, perderam as vidas, né? Essa situação toda que a gente está careca de saber. Então, começou a haver uma discussão que eu até acho que foi muito pertinente de falar assim, bom, o que a gente achou que as pessoas iam ter tempo agora no primeiro semestre de 2020 para se adaptar, as pessoas não tiveram esse tempo. Né? Então, a gente precisa, de alguma forma, compensá-las. Então, por isso que houve essa discussão de entra em vigor agora e, no fim das contas, entrou em vigor, mas as multas, de fato, só começam a valer a partir do ano que vem, né? Então, eu acho que todas essas questões que a gente estava acostumado, os data brokers, outro tipo, o próprio contrato de termos de uso, né, que é esse contrato enorme que você lê e não você nem lê e você clica, tudo isso vai ter que ser adaptado. Tudo isso vai ter que ser mudado e você vai ter que ter muito cuidado para você não estar fazendo nada fora da lei.
Então, por sim. exemplo, não adianta você colocar um termo de uso em que a pessoa está ali autorizando você saber até a cor da calcinha da avó dela e ela Aham. não pode ler, porque isso não vai valer, isso não vai ser suficiente. Você vai ter que deixar muito claro que a pessoa que deu a autorização estava ciente do que estava fazendo, do que estava autorizando. E qualquer coleta de dados que vá fora da vontade, fora da intenção e fora da ciência da pessoa, não vai poder valer. Vai ter que cair e vai ter que voltar atrás. Então, eu acho assim, muitas ferramentas que as empresas hoje em dia usam, até, enfim, para vender seus negócios, para fazer propaganda, vão cair por terra e vão ter que voltar atrás. Isso eu não tenho Perfeitamente. dúvida. Até porque, às vezes, você recebe um telefonema, antes da pessoa dizer de onde é, o que ela quer com você, a primeira coisa que ela pergunta é para você confirmar o CPF. Isso é um absurdo completo. Você não sabe nem por que você está confirmando o Pois seu é. CPF, Aham. como, por quê, e a pessoa... Então, assim, e eu acho que com certeza os data brokers entram nisso, porque muitas práticas de negócio vão ter que voltar atrás ali para a gente redefinir e redesenhar como que tudo funciona e como é que a gente realmente... As empresas vão ter que se adaptar. As empresas vão ter que se Muito adaptar. legal. Um trabalho muito sério em relação a... Você já fez seu print aí? Não, ainda Eu não já, fiz, eu já fiz alguns prints aqui de tela. Não tem problema, depois você me manda. Eu tô tão aqui, assim, Eu absorta já fiz em... alguns prints de tela. E, e depois a gente vai compartilhar. Então, quem não Isso fez aí. o print de tela, né, que eu vou deixar os momentos finais aqui da nossa live para a Isabela expor mais alguma coisa que não tenha falado, né? O tema é muito vasto, a gente pode dar aqui Com certeza. algumas aulas, alguns semestres de aula, né, que o tema é muito vasto. Marcas, registros e LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, agora no pós-pandemia. Depois marquem a gente lá com @Sérgio Taldo e @Isa com S, Blota, com 2 T's. Né? E Isso podem aí. marcar a gente lá, porque a live termina, daqui a pouco vai estar no IGTV, no nosso YouTube, nas redes, e mais uma vez eu te convido, vamos escrever um artigo juntos. Eu vou fazer Vamos. assim, uma força-tarefa, pelo menos até o final de setembro, está com tudo escrito. Porque, Isabela, eu Isso estou com o aí. mês de agosto cheio, estou fazendo encaixe, setembro já não tem vaga, abril, outubro, já estou em novembro. Porque são temas que realmente precisam ser trabalhados, e você estava até comentando sobre o número de mortes da Covid. Eu hoje fiz uma reportagem do meu amigo André Trigueiro, do Globo, né? Eu vou convidar ele para ver, para a gente ver se a gente consegue fazer uma live também. É um cara muito inteligente, eu gosto muito dele, só que a agenda dele é lotadíssima, né? E falando exatamente sobre a questão chegamos a 100 mil mortos, né? E 2 milhões de Terrível. contaminados no país. Então isso é muito terrível, né? É muito Chegando aí o nosso amigo Thales Gomes, né, da Plataforma Saúde do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Thales. E a Marta fazendo um comentário aqui. Ó, as empresas serão obrigadas a ter equipe exclusiva para o tratamento de dados. É isso Olha aí, vão mesmo, e inclusive vão ter que ter um profissional que pode ser um advogado, pode ser um técnico, um entendido, para fazer realmente essa supervisão de como os dados estão sendo tratados, como eles entram na empresa, como eles ficam armazenados e como eles saem. E assim, eu acho, Sérgio, que é importante o empresário encarar isso como uma coisa boa. Que bom que a gente vai ser obrigado a ter esse profissional. Que bom que a gente Sim. vai ser obrigado a ter esse cuidado. Porque isso nos protege. Então, eu mesma tenho um escritório de advocacia. O que eu tenho de contato de dados com os meus clientes, eu não consigo nem contar nos dedos, porque todo cliente que vem trabalhar comigo, eu preciso. Só para fazer uma procuração, eu preciso realmente de todos os dados dele. Então, isso nos protege. Isso nos protege. A gente ter esse profissional, a gente ter esse tratamento, né, essa supervisão, é a melhor coisa, porque senão realmente Perfeitamente. ninguém pode fazer tudo. Ninguém é capaz de dar conta de tudo. Então, senão a gente vai, ao invés de conseguir tocar os nossos negócios, a gente vai ficar preocupado em como está sendo feito isso, como está sendo armazenado, como está, como não está. Então, eu acho que assim, esse tipo de profissional, esse tipo de tecnologia específica, né? Até que. E aí, gente, a gente vive em tempos modernos. Então, a gente realmente pode falar aí de software, de programa de computador, de automação, até para auxiliar nesse tipo de supervisão. Né? Para você não... Própria inteligência artificial, né?
o uso de inteligência artificial para acelerar. E lá, você ou essa pessoa que trabalha com você, manualmente excluindo coisa por coisa. Então, a gente vai poder também ter recursos aí que facilitem isso, né? Que acelerem esse processo, porque senão a gente vai passar a vida coletando e excluindo dados, né? E não tem condição. Exatamente. Cássia Palha Italiano também está conosco aqui. Então, hoje o tema é registro, marcas e LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. E eu deixei exatamente para o final, né? Dizem que o brasileiro sempre faz tudo na última hora, né? Não é tão precavido, mas apesar de ser um povo muito empreendedor, essa questão do registro das marcas. Eu conheço muitas empresas, né, em muitas lojas, até muitos pequenos negócios, que realmente a pessoa não tem essa preocupação em fazer o registro, né, Isabela? Isso é uma coisa comum. quase que normal, né? É muito comum. A gente está sendo hoje obrigado a fazer, porque das duas uma, ou a gente vai ou a gente vai, né? E é um risco muito grande, é o que a gente estava conversando no começo da live, né? Hoje em dia o marketing digital ele é necessário. Uma empresa, uma marca que não tem aí alguma rede social, que não tem algum veículo de internet, realmente não tem mais dificuldade de veicular os seus serviços, o seu produto aí para os consumidores, né? Com essa situação de pandemia, mais ainda, porque quem não podia abrir suas portas fisicamente, para poder se virar, abriu suas portas virtualmente, né? Virtualmente, isso. Uhum. Então, assim, o risco de você estar colocando... Porque a verdade é a seguinte, uma marca, eu percebo, eu acompanho os meus clientes, uma marca, quando é criada, ela, muitas vezes, 90% das vezes, ela carrega um pedacinho do empresário, do dono, do criador junto com ela. Né? Às vezes é uma marca que a pessoa bolou antes mesmo de começar a fazer o negócio, já teve uma ideia, já quis colocar aquilo ali. Às vezes é uma marca que teve um estudo, que tiveram profissionais por trás pensando, bolando o que ia ser legal, o que não ia ser legal. Então a gente coloca, investe emocionalmente e investe financeiramente também, né, Sérgio? Porque a gente faz o produto, o material de publicidade, a gente faz uma série de materiais da nossa própria empresa que carregam essa nossa marca. Então, é um investimento muito alto. Posta produtos, posta foto da loja, posta, de repente, imagens, né, registradas suas. E tem que ter um registro, né? Pois é. E aí você fazer tudo isso para correr o risco de amanhã ou depois uma pessoa mal intencionada te copiar e poder levar até a melhor. Porque o maior risco ainda por cima é esse, é você estar ali veiculando a sua marca, não tem um registro, vem um terceiro, fala, puxa, essa marca está um maior sucesso, vai e registra a sua marca no seu lugar, o INPI não vai saber, e vai dar a sua marca para outra pessoa. Aí tudo bem, pela lei você pode até voltar atrás e tal, mas é a tal coisa. Até provar se o pato é macho ou é fêmea, imagina quanto tempo a gente perdeu e quanto suor, quantas lágrimas você vai ter desperdiçado aí para poder... Dor de cabeça, você não dorme, né? E é importante também as pessoas saberem isso. O registro de marca não é tão complicado quanto se parece. Ele pode ser super simples e ele nem é tão caro quanto às vezes as pessoas imaginam. Ele pode ser uma coisa totalmente módica e, por fim, e mais importante do que tudo, é muito mais barato você registrar uma marca do que você entrar com um processo na justiça para tirar a marca de quem te roubou. Exatamente, então, exatamente. Eu particularmente acho essencial e é muito importante você vai colocar seu negócio aí na rua, né? Vai botar sua banda na rua. Antes de tudo, registre sua marca. Vale a pena. Vale a pena você garantir essa proteção para poder ter tranquilidade e comercializar à vontade. Bom, é o que eu te falei. Eu acho que eu não vou deixar você tão cedo. A gente vai conversar muito, mas muito ainda, né? Terminada essa live, passado o tempo, a gente tem muitos assuntos para conversar. Lá no seu Instagram, né? @isa com S, Blota com 2 T's. No LinkedIn, Isabela Blota. No Facebook, Isabela Blota. E você quer deixar seu WhatsApp? Para quem possa querer entrar em contato com você? O meu WhatsApp é DDD 21, né? O meu celular é do Rio. E o meu WhatsApp é
993716564. 993716564. Eu vou até comentar aqui antes que a gente feche a live, que aí quem tiver alguma necessidade, fica à vontade, eu estou sempre à disposição e é um prazer, quem eu puder ajudar, é para isso que a gente trabalha. Maravilha. Nosso amigo Márcio Fiorini entrando aqui no finalzinho da nossa live. Márcio, que não assistiu a live por inteira, daqui a alguns instantes, né, ela vai estar no nosso IGTV, o YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter. Né? Isabela, muito obrigado. Né? Temos aqui 2 minutos, né, para a gente fechar a nossa live. Quem fizer o print de tela pode nos marcar, @isablota com 2 T's, como eu falei há pouco, @Sérgio Taldo. E hoje conversamos, tive o prazer de estar com Isabela Blota, falando sobre marcas, registros e Lei Geral de Proteção de Dados. Ó, o café está prometido, em breve estamos juntos. E com certeza a gente tem muita coisa para conversar. Né? Um bom final de semana, obrigado a todos que estiveram conosco. Muito obrigado, namastê. Eu que agradeço, ótimo Sérgio. fim de semana. Foi um prazer enorme e estou sempre à disposição para a gente ainda bater muitos papos. Valeu, um bom final de semana aí. Fiquem com Deus. Até lá. Vou deixar meu celular aqui, para quem quiser falar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.